Olá, tudo bem com você? Eu espero sinceramente que sim. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula aqui a resolução do nosso sétimo exercício relativo à parte das listas que nós estamos trabalhando aí, as coleções da linguagem Python, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui o nosso editor de códigos do PyCharm no computador. Eu quero apresentar para vocês aí, então, uma sugestão de resolução da nossa sétima questão sobre as listas disponíveis da linguagem Python. Muito bem, pessoal, eu já estou aqui no meu ambiente Windows no computador. Vamos abrir o nosso editor de códigos do PyCharm para começarmos a resolver, então, a nossa sétima questão relativa aí à parte das listas disponíveis da linguagem Python, tá certo? Aqui no PyCharm nós vamos entrar aqui no nosso projeto Exercícios de Python. Dentro desse projeto Exercícios de Python, eu tenho criado ali de aulas anteriores, né? O meu arquivo .py contendo aqui a lista 06, tá certo? Onde nós estamos trabalhando aí a parte das coleções, mais precisamente as listas. Vou fechar aqui o nosso navegador de arquivo para que possamos ter, então, aqui nosso editor de códigos todo na tela. Lembrando você que na aula passada nós fizemos a resolução aqui do sexto exercício relativo à parte das listas aqui. Se você não tiver visto essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa assistir a aula, tá certo? E logo aqui abaixo nós temos o enunciado da nossa sétima questão, que diz o seguinte: faça um programa para ler a nota da prova de 10 alunos e armazene numa lista. Calcule e imprima a média aritmética geral. Então, um exercício relativamente simples também, tá certo? Inicialmente, nós vamos declarar uma lista chamada notas. Então, vou colocar assim, ó, notas vai receber uma lista contendo nenhum valor. Nós vamos fazer isso com que o usuário possa informar os valores e depois nós vamos adicionar todos os valores que o usuário digitar a essa lista notas, tá certo? E aqui, logo na sequência, nós já podemos fazer a utilização de um laço for, tá certo? Então, vou utilizar aqui, ó, for e in range de 10, já que eu quero 10 notas ali, a nota de 10 alunos no caso, na verdade, né? E aqui eu vou colocar os 2 pontos e entrar aqui na indentação do meu for. Eu já posso, então, declarar uma outra variável chamada nota, que aqui vai ser a nota individual de cada aluno. Vai ser uma nota do tipo ponto flutuante, tá certo? Contendo aí a opção de casas decimais, de um input, já que o usuário vai digitar esses valores para nós aí, então. Eu vou utilizar aqui as f-strings, porque nós vamos colocar aqui da seguinte maneira aqui, ó. Digite a nota do. Eu vou colocar aqui assim, ó. Primeiro aluno da seguinte forma, ó. I mais 1, tá certo? E aí eu vou colocar o sinal de primeiro, tá certo? Então, digite a nota do primeiro aluno, 2 pontos e um espaço. Eu faço isso daqui exatamente porque, no caso da estrutura de repetição com o for, ele sempre começa com o índice 0 e vai até o 9, porque nós vamos pegar, então, 10 números. Então, por isso que eu coloco I mais 1 para ele sempre começar com o número 1 inicialmente, tá certo? E aí, logo na sequência, nós já podemos adicionar as notas dentro lá da minha lista notas. Então, para isso, eu posso utilizar o método append. Eu vou fazer assim, ó, a variável notas, ponto, né? Eu vou utilizar, então, agora o método append para mim inserir essas notas dentro da lista, e aí eu quero inserir cada uma das notas. Então, é a variável nota que o usuário informar ali para a gente, tá certo? E aqui, logo na sequência, eu já posso fazer o cálculo da média. A média é nada mais do que fazermos, então, a soma de todos os valores e dividir, no caso, né, pela quantidade ali de notas que nós temos, que no caso são 10 alunos. Então, eu vou fazer assim, ó, vou colocar uma variável chamada média, vai receber, então, vou colocar assim, ó, a funçãozinha sum, para somar, né, as notas dos alunos. Então, vou colocar sum de notas, aqui,
a minha lista. E depois eu vou utilizar uma outra funçãozinha, que é a função len. Ela me retorna exatamente a quantidade, né, de valores que eu tenho dentro da lista notas, tá certo? Então, como eu tenho 10 notas, ele vai me retornar exatamente 10, ou seja, o comprimento da lista. E aí, logo na sequência, eu já posso printar na tela as notas, utilizando as f-strings, e eu posso colocar aqui assim, ó, a média aritmética geral é igual a, e eu vou colocar aqui entre as chaves, né, a variável média, e vou colocar assim, ó, com duas casas decimais, 2 pontos, ponto 2f, tá certo? E aí, dessa maneira, eu posso colocar aqui uma exclamação para me finalizar a oração. Então, aqui nós já podemos, inclusive, já rodar o nosso código. Botão direito aqui em cima da aba lista 06, run lista 06, e aqui nós temos, né? Então, vamos começar aqui, por exemplo, com uma nota de 6.5, né? 6,5, depois 5, 7.5, depois 9.8, colocar aqui 8.5, 7, 9, vou colocar uma nota 10 aqui também, colocar uma nota 4.5, depois uma nota 8.5 aqui no caso, novamente. E aí ele mostra para a gente, né, que a média aritmética geral é igual a 7.63, porque eu utilizei aqui duas casas decimais. Se você mudar aqui para uma casa decimal, né, ele vai mostrar apenas uma única casa decimal, tá certo? Eu vou deixar dessa maneira aqui, ó, com duas casas decimais mesmo. Poderia fazer de uma outra forma? Posso. Uma outra maneira diferente que a gente pode utilizar, fazendo a soma. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou colocar um comentário aqui nessa linha do cálculo da média. Nós vamos fazer aqui o seguinte, eu vou fazer a declaração de uma variável chamada soma, vai receber 0 inicialmente. E aí aqui, ó, eu vou fazer o cálculo da soma dentro do meu loop for. Então, soma, né, vai receber soma mais nota. Então, eu posso colocar assim, ó, soma mais igual a nota no caso, tá certo? E aqui logo na sequência eu já posso, no lugar de colocar essa linha aqui, ó, de média, eu vou fazer de outra maneira. Então, a variável média vai receber, no caso, né, a soma dividido, né, e o meu operador da divisão dividido por 10. Aí, dessa maneira, nós podemos fazer também aqui o cálculo da média dessa outra forma. Então, eu vou rodar novamente o meu código. Aqui, ó, digitar a nota do primeiro aluno. Eu vou começar aqui, por exemplo, o aluno tirou 7.5, 7,5, depois 6, 5, 8, 9,5, o aluno tirou 10, depois colocar uma outra nota aqui, por exemplo, 9,8, uma nota 7,5, novamente, e por fim uma nota 6 e 7,5 novamente. Aqui dessa maneira, então, nós temos aqui no final, né, o cálculo da média geral é igual a 7,68. Aí, novamente, nós temos, então, dessa outra forma, como fazer o cálculo aqui da média aritmética, tá certo, pessoal? E dessa maneira, nós chegamos ao final aqui da resolução aqui do nosso 7º exercício sobre as listas disponíveis da linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aí de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu pude apresentar para vocês aí a minha sugestão de resolução da nossa 7ª questão relativa à parte das listas disponíveis aí da linguagem Python, tá certo? Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considerem se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Compartilhe esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí num próximo vídeo. Até mais!